Tá lindo. Estamos ao vivo. Agora não dá mais para mexer no... Quer dizer, pode mexer, mas tá ao vivo, todo mundo já vai assistir. Vamos começar, vou soltar o nosso vídeo enquanto o pessoal entra aqui, tá? Agora não dá mais para mexer no... Quer dizer, pode mexer. Boa noite, Carol Olival, diretora da... Boa noite, Edu. Boa noite, Pedro Zimmer, direto dos Pampas Gaúchos. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Pessoal, boa noite. O meu ex-aluno e amigão Fred Alves está nos assistindo aqui, já vi ele aqui. Fala aí, Fred. O pessoal entrando, se vocês quiserem dizer de onde vocês estão assistindo. Carol, apresenta o nosso convidado hoje, por favor. Vamos lá. Pedro conheço mais ou menos. Conheci ontem, né, Pedro? O Pedro Zimmer é formado na Full Sail University em produção musical. A gente teve alguns comentários aqui do pessoal que assistiu as outras lives falando: a gente quer ver graduado da Full Sail. Então, fico super feliz da gente conseguir trazer. A gente teve o Nelson, teve o Tamir, tivemos o Vitor Herrera, agora tem o Pedro. A gente vai... Na segunda-feira vai estar o Leco, então é muito, muito legal ter essa representatividade dos nossos graduados. Ele fez Music Production na Full Sail, estagiou no Sound Kitchen Studios em Nashville, ele é de Erechim, no sul do Brasil, como o Edu falou, nos Pampas Gaúchos, e ele está trilhando essa carreira entre produção musical e também trabalhando numa agência de podcast. Então, a ideia hoje é a gente, dentro dessas conversas que a gente está tendo, de como o mercado atual está se digitalizando, né, por conta da gente não poder mais estar junto, todas as tendências e novidades que estão acontecendo na internet, a ideia é discutir podcast e compartilhar com o Pedro, né, porque e uma das coisas que eu tenho falado quando eu anunciei essa live, eu falei, aquilo que era tendência agora virou um must, né, porque você já precisava ter, agora tudo que é digital é meio que obrigatório, a gente não sabe quando que a gente vai... Eu acho que a gente não vai mais voltar ao que era, mas para voltar mais próximo do que era vai demorar, e o caminho é o digital. Então, achei super oportuno essa disponibilidade do Pedro de estar com a gente falando de podcast.
Então, conta um pouquinho, Pedro, da tua trajetória e desse teu envolvimento com podcast, o que é podcast, para que serve, onde habita, como se reproduz. Boa noite, gente. Primeiramente, Carol, muito obrigado por me convidar. É sempre muito bom fazer parte desses eventos da FullSail. E só uma pequena correção, eu não sou do Pampa Gaúcho, eu sou da Serra Gaúcha. Que ok. Um pouquinho diferente, a gente é um pouquinho mais... Mas, enfim, eu me formei lá na FullSail, inclusive agora acabei de ver esse vídeo da FullSail, muita saudade lá do campus. Mas aí eu comecei a trabalhar com produção musical. Eu trabalho como freelancer de produção musical até hoje e tive a oportunidade de trabalhar com artistas incríveis, tanto no ao vivo como dentro do estúdio, como na pré-produção, composição também. E desde o ano passado eu comecei a trabalhar junto com a agência de podcast, tanto na parte comercial, né, vendendo anúncios e trabalhando diretamente com as marcas e com outras agências, e também na produção de podcasts. E eu, sendo bem sincero, até mais ou menos início do ano passado, eu não conhecia o podcast muito bem, eu acho que eu escutava um ou dois, e aí eu comecei a entrar nesse mundo de podcast e ver que o buraco é bem mais embaixo. E são umas oportunidades muito legais aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos isso já está muito desenvolvido, e aqui a gente está começando a desenvolver. Então, a hora de entrar no podcast é agora. Agora é o momento que o podcast está começando a dar seus primeiros passos aqui no Brasil. Então, é muito legal fazer parte disso. Pedro, já vou dar spoiler aqui das perguntas que eu vou te fazer, que vão ser duas. As principais, assim, que eu já tenho na cabeça. A primeira é, eu não sei nada sobre podcast, mas eu sei que é um trend, sei que é uma tendência, então eu quero produzir podcast, aprender a produzir podcast. Quais são os primeiros passos? Né? Hardware, software, né? O fluxo do áudio, da entrevista, né? E depois então, eu queria perguntar para você, já vai saber que eu vou te perguntar isso, depois você me avisa, se não, vamos ver se dá tempo, sobre aonde os produtores de podcast estão tendo receita, né? E quais são os bons mercados para isso. O mercado, tanto o mercado para você vender o podcast institucionalmente, para alguém te contratar para você fazer podcast, como o público, tá? Então, vamos começar pela primeira pergunta, que é como iniciar na produção de podcast. Show de bola. Começando na produção de podcast, muita gente compara, obviamente, o podcast com o rádio, né? Como se o podcast fosse a evolução do rádio. E eu gosto de concordar com isso, porque o rádio é o meio de comunicação mais utilizado no mundo inteiro, e era só uma questão de tempo até ele se transformar numa plataforma streaming on demand. Então, é isso que o podcast é. Para tu começar a fazer podcast, tu só precisa de um microfone e de algum software para fazer edição. Então, inclusive, tem um podcast chamado Brian Rizzo. Ele fazia parte do Não Ovo, que é um dos podcasts mais famosos do Brasil, e hoje ele tem um podcast chamado Eu Tava Lá, em que ele conta histórias. E hoje, inclusive, é uma grande coincidência que vocês falaram isso, que ele fez uma thread no Twitter falando justamente sobre como começar a fazer podcast, porque ele é podcaster profissional, o podcast dele é ouvido por muita gente no Brasil e ele vive disso. E ele falou que, cara, o principal de começar a fazer um podcast é tu começar a fazer. Porque muitas pessoas ficam esperando comprar o microfone certo ou aprender a fazer alguma edição mais complexa. E, cara, quando o podcast tinha começado lá no início dos anos 2000, aí o microfone realmente fazia diferença. Hoje, o que mais importa é o conteúdo, não é a qualidade do som. Claro que a qualidade do som é importante. E até como produtor musical, como engenheiro de áudio, dói no coração falar que não é a coisa mais importante. Mas o conteúdo, o que você vai falar no podcast, como você vai falar isso no podcast, é completamente mais importante do que a qualidade do áudio. E a gente tem aqui, na palma da nossa mão, a melhor ferramenta para a gente fazer podcast, que é o telefone celular. Todo mundo tem um telefone que tem microfone. E hoje em dia, se tu tem um smartphone, provavelmente o microfone do seu smartphone é bom o suficiente para tu fazer um podcast. Legal. Se o microfone do seu smartphone não é bom o suficiente, tu pode comprar um fone de ouvido que, sei lá, custa seus R$60 e já vai ter um fone ótimo,
junto com o microfone para você poder utilizar e fazer as gravações do podcast. E a edição dele tem diversos programas de baixo custo e até gratuitos que tu pode utilizar para fazer. Quais programas gratuitos você sugeriria? O programa gratuito que eu sempre sugiro é o Audacity, que é... Até vou escrever o nome aqui, se tu quiser botar na... Tá, eu coloco nos comentários. Beleza. Que é o Audacity. Todo mundo... Eu conheço vários podcasts grandes que ainda usam o Audacity para fazer a gravação e para fazer a edição. Ele não é tão bonito de se olhar como um Pro Tools ou um Logic da vida, que daí já são ferramentas pagas que custam mais de R$800 para tu comprar, mas ele faz o trabalho e é mais do que suficiente para começar. E tem uma frase que o Brian falou hoje que eu achei muito interessante naquela thread lá, que ele disse, cara, o melhor microfone que tu pode comprar, o melhor microfone que tu pode usar e o melhor programa que tu pode usar é aquele que tu pode começar a usar agora. Então, se tu precisa esperar um tempo para poder comprar um microfone, esse microfone que tu vai comprar não é o melhor para ti. O melhor é o que tu pode começar agora, porque muito provavelmente o primeiro podcast que tu vai fazer, desculpa a palavra, não vou falar palavrão. Muito provavelmente o primeiro podcast que tu vai fazer vai ser horrível, tipo, muito ruim. E é assim que tu aprende, é fazendo podcast ruim. E depois dos primeiros 10, 15, 20 episódios que tu fizer, tu vai começar a sacar tu vai começar a entender qual que é a tua maneira de se comunicar, e aí tu vai poder fazer um podcast de qualidade. Por exemplo, eu comecei o meu podcast agora, e eu trabalho na agência de podcast desde o ano passado. Depois que eu produzi vários podcasts para várias outras pessoas, acompanhei a produção de vários podcasts, ganhei essa experiência, aí que eu consegui encontrar o meu jeito de fazer podcast. E ainda assim, o primeiro episódio ficou muito ruim. Tipo, eu deletei ele no meu computador e nunca mais quero ver aquilo na frente, de tão ruim que ficou. Então... Pedro, eu sei que você vai continuar nesse assunto, mas eu queria te perguntar uma coisa sobre nesse início, você falou do primeiro episódio, quando alguém se lança com o podcaster, é sempre bom ele ter uma massa crítica de alguns episódios prontos para ele colocar no ar. Não seria interessante ter isso antes de começar a se divulgar, para que o seu público não entre lá e veja somente um episódio? Que ele veja... Com certeza. Se você quiser falar sobre isso. Então, isso é uma coisa que a gente fala para todos os clientes. Para o pessoal entrar lá e ver só um podcast, dependendo do teu tema, não é um problema tão grande assim. Mas o principal que a gente fala de ter vários podcasts prontos, vários episódios prontos, é por causa da consistência. E o podcast é um hábito do ouvinte. Ele precisa pegar o hábito, beleza, toda terça-feira vai lançar o podcast do Edu. Então, toda terça-feira, quando eu estiver no metrô indo para o trabalho, eu vou escutar o podcast do Edu. Então, consistência na programação, né? Consistência de programação. Exatamente. Então, toda terça-feira o Edu tem que postar o podcast dele. E é por isso que a gente sempre fala, cara, a melhor coisa que tu pode fazer é ter uns 5 episódios prontos. E, claro, se tu fala sobre notícias, se tu fala sobre atualidades, aí não tem muito como, porque não sabe o que vai acontecer pela semana. Mas porque a notícia de ontem já praticamente não interessa hoje, né? Exatamente. Ela já foi atropelada por outra notícia, né? Exatamente. Mas eu já vou dizer que entrar no ramo de podcast de notícia é só se tu for, tipo, muito diferenciado e tiver um jeito bem diferente de falar sobre notícias, porque os maiores podcasts do Brasil hoje já são de notícias, então é um mercado meio saturado já. E o Wagner Dalboni, meu ilustríssimo sócio que está aqui nos assistindo, manja muito de áudio, mas ele sabe que você está aqui, ele pediu para eu perguntar para você. Acho que ele já te conhece do escritório da Full Sail aqui em São Paulo. Ele pergunta para você, o Wagner, acho que você deve lembrar dele. Então, quais equipamentos você sugeriria para um podcast mais profissional? Olha, a melhor maneira de fazer um podcast profissional depende também de que tipo de podcast você quer fazer. Porque isso é uma concepção que as pessoas têm, que podcasts são só pessoas conversando, ou às vezes é só um monólogo. Existem vários tipos de... Legal. Exato. Existem vários tipos de podcast. Aqui no Brasil está começando agora. Lá nos Estados Unidos já tem há muito tempo o que antigamente aqui no Brasil a gente conhecia como radionovela. E são histórias contadas, são filmes sem vídeo. Então, inclusive, tem um podcast chamado Homecoming, produzido pela Gimlet Studio lá nos Estados Unidos, que está virando uma série na Amazon Prime.
E, inclusive, um dos atores dessa série é o David Schwimmer, que ele fez o Ross na série Friends. Então, assim, é uma coisa muito grande mesmo, sabe? As produções são gigantescas. Então, depende muito do tipo de podcast que tu quer fazer. Se tu quer fazer uma coisa mais conversacional, mas que vai ter uma locução, eu aconselho usar, obviamente, um pré-amplificador bom. Existem vários modelos ótimos. Eu gosto bastante dos amplificadores da Neve, mas a gente está falando aí de amplificadores de mais de 4, 5 mil reais. E existe um microfone muito bom chamado Rode Broadcaster, que ele é especializado para rádio, e a gente usa na produção de podcast e a qualidade de som dele é ótima. Ele está custando em torno de 3 a 4 mil reais aqui no Brasil, se eu não me engano. E geralmente um microfone bem direcional, porque tu quer capturar somente a voz, e se tu não tem um ambiente tratado, quanto mais direcional for o teu microfone, melhor vai ser. Então, esse seria um bom começo. E para edição, o principal do podcast é a pós-produção. Então, seria num Pro Tools ou um Logic da vida, com plugins, assim, profissionais de áudio. Fala, Carol, desculpe. A gente estava falando antes, na salinha de espera, sobre como que funciona se alguém fosse contratar um podcast, se alguém quiser um orçamento com você. Não precisa falar preço, mas achei muito legal entender as etapas, né? Os diferentes serviços do que podem estar compreendidos dentro de um podcast. Você pode contar um pouquinho disso, desse desmembramento dos serviços que estão inclusos na produção de um podcast? Claro, com certeza. Lá na agência de podcast, a gente é uma agência, a gente é uma produtora. Então, a gente tem a parte da agência, que a gente agencia vários criadores de conteúdo que tem podcast com a gente. Alguns exemplos são, por exemplo, a Maju Trindade, que tem o Fala Maju, ou a Amanda Ramalho, que tem o Esquizofrenóias. Esses podcasts, a gente faz a parte comercial deles, né? Já a gente tem a parte de produção, que são quando pessoas ou empresas entram em contato com a gente e a gente faz a produção do podcast. Então, o primeiro de tudo que a gente fala quando a gente quer produzir um podcast é definir muito bem o público desse podcast. Então, quem é que vai ouvir esse podcast? Aí a gente já vai partir para começar a fazer um roteiro, achar um host para esse podcast, uma voz conhecida ou uma voz que está começando a ser conhecida. A gente vai começar a produção, edição desse podcast. Se vai ter gravação, a gente tem que produzir uma trilha para esse podcast. A trilha sonora é muito importante no podcast, não só a parte inicial, mas também no meio do podcast é muito importante ter várias trilhas. Então, tudo isso é um processo e existem podcasts de diversos tipos de complexidade. Então, mas geralmente é muito importante, primeiro de tudo, definir o público e definir que mensagem que tu quer passar. E a partir daí, tu pode ter milhares de oportunidades e milhares de possibilidades para evoluir. E aí, no caso da agência, você produz o podcast e manda, e aí você publica esse arquivo do podcast, sei lá, num SoundCloud da vida. Vocês têm uma variação dos canais onde isso é publicado e a própria agência publica e faz a divulgação, ou isso é um outro serviço? Depende do cliente, depende do podcast. Se o cliente quiser que a gente faça a parte de publicação do podcast, a gente geralmente faz nas principais plataformas digitais, né, que são as que as pessoas estão usando. Então, seria Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spreaker, Spotify, e a gente faz a publicação por meio de um serviço de agregador que a gente contratou. A parte de divulgação de podcast, a parte de marketing, a gente faz se incluir os podcasts que estão dentro da nossa agência. Por fora disso, a gente depende bastante do tipo de cliente, né? Isso já é outra parte do serviço. Mas essa parte de botar o podcast nas plataformas digitais, acho que é muito importante falar. Que, na verdade, isso tu não vai entrar em contato diretamente com o Spotify, para o teu podcast estar no Spotify. Tu vai contratar um serviço que vai ser o host desse podcast, que vai manter o arquivo lá, e ele que vai... agregador? Isso, esse serviço chama agregador, e ele que vai disponibilizar isso para o Spotify. Lá na agência, inclusive, é uma empresa que é nossa parceira, a gente usa o Spreaker.com, que é um serviço ótimo, que além de te dar todas as estatísticas do teu podcast, como tá indo e tal, ainda tem opções bem legais de edição de podcast. E também é uma plataforma super fácil de usar, que qualquer pessoa consegue usar. Então, é uma plataforma super legal. Mas, Pedro,
no cinema, a gente também tem agregador. Assim como a gente, no audiovisual aqui, tem agregador na parte também de seriados e tudo. Assim como o distribuidor, eu vejo isso como um intermediário meio desnecessário, que ainda existe, né? Será que isso não vai haver um caminho em breve onde você vai poder ter acesso a todas as estatísticas que o agregador te oferece, você colocando isso direto na nuvem aí no seu provedor de podcast? Ou você tem alguma forma, você consegue defender um pouco a posição da existência de um agregador nesse caso? Claro, primeiro que o agregador já é o provedor do podcast. E eu não vejo motivo para não existir o agregador. Porque eu jogo o podcast lá no agregador e ele joga para todas as plataformas digitais. Se tem uma plataforma nova surgindo que eu não sei, o pessoal do agregador provavelmente vai saber. E se eu não tivesse agregador, eu ia ter que entrar em contato com o Spotify, ia ter que entrar em contato com a Apple, com o Google, e aí com o pessoal do Deezer, e mandar para cada um. E daí Mas você poderia fazer isso? Poderia, mas algumas plataformas não aceitam. Por exemplo, o Spotify não aceita de produtores independentes, tem que mandar por um agregador. O Netflix também não aceita. Então. Da produção de vídeo, de filme. E, na verdade, eu não vejo por que não usar um agregador. Tipo, eu realmente, até hoje, nunca tive nenhum... Mas é um serviço caro também? Assim, é uma economia que seria significativa? Não é muito caro, não. Eu não sei quanto é que custa o Spreaker. No segmento de filme, Carol, vou só dar uma ideia para você. No filme, um filme que vai para o cinema, a bilheteria ficam na média, tá? Na média. Claro que quando vem um Avengers, o poder de barganha é outro, né? Mas ficam 52% do valor do ingresso ficam com o exibidor, que é o cinema, né? 40% ficam com o distribuidor e 8% com o produtor. É por isso que quando o Padilha lançou o Tropa de Elite 2, vamos parar de falar de filme e voltar para o podcast já. Ele lançou o Tropa de Elite 2, ele quis fazer a distribuição e falou, não, quem vai distribuir sou eu. Então ele, claro, investiu na distribuição, investiu no marketing, fez o papel e ficou multimilionário com a bilheteria que foi uma das maiores da história, né? E Pedro, por favor. Então, no caso do podcast, não funciona muito dessa maneira. Por exemplo, o Spreaker, se tu for um produtor independente para botar só o teu podcast, eu acabei de conferir aqui, custa $7 por mês para tu deixar teus podcasts. São outros... Não tem nenhuma do revenue que tu vai ter depois. Como dá para perceber, são bem diferentes os casos, né? Eu já ia te perguntar, Pedro, daquela questão de aonde se ganha dinheiro com podcast e como se vende, mas eu tenho uma pergunta aqui do Kleber Rivera, que ele também está perguntando algo assim, né? Como se monetiza episódio de podcast? No Spotify, no Google. Pode ser essa pergunta agora? Claro. E daí eu já posso entrar para a tua pergunta, que seria, que a resposta para essa pergunta é bem simples, não. Isso. O Spotify não vai te pagar por plays do teu podcast, não é assim que funciona. Se tu for postar no YouTube, tipo, pegar o áudio, botar, aí tem a questão do Google Ads e tal, mas é uma coisa muito significante, a não ser que tu tenha milhões e milhões Sim. e milhões de views. Uhum. E para tu ter um podcast com milhões e milhões e milhões de views, tu precisa ser o Joe Rogan, ou tu precisa ser o Nerdcast, que são, sei lá, o Nerdcast, o maior podcast do Brasil. Então, na verdade, a maior fonte de renda dos podcasters é a questão de anúncios. E aí que a gente entra na parte divertida dos podcasts, porque muita gente olha para o podcast e acha que é a mesma coisa que um vídeo no YouTube e botar um anúncio dentro de um vídeo do YouTube ou fazer um stories no Instagram de algum influenciador. Existe um pouco disso, mas o podcast é uma ferramenta completamente diferente. E o podcast é uma ferramenta melhor para tu... Esqueci a palavra. Fidelizar, essa é a palavra. Ok. É uma ferramenta melhor para tu fidelizar os teus clientes do que para gerar novos leads. Claro, ele vai gerar novos leads, ele é uma ótima ferramenta para isso, mas o principal
atributo dele é fidelizar os teus clientes. Então, por quê? Primeiro de tudo que a gente pega a fidelização dos próprios ouvintes do podcast. A gente tem que, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts, 92% das pessoas escutam podcasts até o final. E a gente está falando de episódios de 40 minutos, 1 hora. Uhum. E no YouTube quando a gente tem um vídeo de 5 minutos, já é longo demais para o YouTube. Então, a fidelização de ouvintes é muito maior. E essa outra estatística é uma das estatísticas mais interessantes, que 64% dos ouvintes de podcast já consumiram algum produto que foi anunciado dentro de um podcast. Uhum. Então, as pessoas realmente são muito bem fidelizadas. E além disso, o público dos podcasts é sempre muito bem nichado. Então, por exemplo, a gente vai pegar o público da galera que escuta o Esquizofrenóias, que é um podcast aqui da agência. São somente pessoas que são interessadas no assunto saúde mental. Então, se a gente vai anunciar um livro sobre saúde mental dentro desse podcast, não existe match melhor que isso. Vai vender. Uhum. Exatamente. Tu tem exatamente o público que tu está procurando. Claro, se tu for ver o número de views de um podcast, por exemplo, o Esquizofrenóias é o maior podcast do Brasil sobre saúde mental. E ele tem a média de 17 mil views por episódio. Se tu for comparar isso com um vídeo do YouTube, são números bem mais modestos, porque um vídeo do YouTube a gente está acostumado com 100, 200 mil, mais de 1 milhão de views. E a gente não vê esses números no podcast justamente porque a gente tem o público muito mais nichado. E a gente bota em comparação. A gente bota em comparação, vale mais a pena mostrar isso para 5 milhões de pessoas que a gente não sabe quem elas são e que podem ser interessadas ou mostrar para 17 mil pessoas que seguem esse tema e escutam 1 hora de conteúdo por semana desse tema. Então, é aí que está quando as pessoas fazem dinheiro no podcast. Perfeito, eu acho que isso do nicho, eu preferiria muito mais anunciar nesse podcast, de que eu sei que é o público, se eu fosse da área aí dessa psicanálise aí toda aí, do que botar numa página com 5 milhões de pessoas que desse público vou ter 500 que são do segmento, né? Agora eu queria te perguntar uma coisa. Falando de público, né? Você falou aí 17 mil pessoas. Qual que é o momento aonde que as pessoas costumam... Existe uma estatística disso? Aonde as pessoas costumam ouvir mais o podcast? Vamos ver, não sei se você é surpreendido com uma resposta assim, é dentro do carro, quando elas estão dirigindo, não existe nenhum momento em especial, ou quando elas acordam e estão fazendo café da manhã. Por acaso existe uma luz nesse sentido aí de entender quando é que o público está mais apto a consumir o formato de podcast? Existem pesquisas... mas são todas pesquisas feitas independentemente. Por exemplo, o Spotify não pergunta o que tu está fazendo quando tu está escutando um podcast. Ou tipo, não fica vendo a tua localização para ver se tu está se movendo de carro quando tu está ouvindo um podcast. E isso varia muito de público para público. Então, em vez de tu tentar descobrir o que as pessoas que escutam podcast estão fazendo, é mais fácil a gente definir qual é o teu público e achar qual que é o momento específico para eles escutarem podcast. Por exemplo, ano passado, na agência, a gente fez um programa junto com uma empresa que fazia alimentos para pets, cachorro, gato, e o objetivo dessa empresa era impactar veterinários, porque era um podcast sobre saúde mental de veterinários, inclusive super interessante, ele chama Podvet, é um podcast feito pela Premier Pet e junto com a agência de podcast. E esse podcast a gente falou justamente sobre saúde mental, porque a gente descobriu que existe um número X de suicídios na população médica é vezes 2 e na população veterinária é vezes 4. Nossa. E aí a gente descobriu como que a gente queria falar com os veterinários. Aí a gente fez toda uma pesquisa de marketing, fez toda uma pesquisa de público e descobrimos que os veterinários demoram em torno de 20 a 30 minutos para ir para o trabalho, seja de carro, seja de metrô, seja como for. E aí, todos os episódios que foram produzidos para esse podcast foram de 20 a 30 minutos, justamente porque a gente tinha isso. Boa. Então, legal. Melhor que saber
quando que o teu público está escutando podcast, é saber o que o teu público está fazendo e quando que ele pode escutar podcast. A melhor maneira de conseguir encontrar ouvintes é definindo muito bem o teu público. Legal. Carol, você caiu, voltou, hein? Tá, eu tô no vai e volta aqui, dança da cadeira. Pedro, você me mandou... Eu acho muito interessante como eu escuto podcast, mas para mim sempre o que vem na cabeça é a coisa de ter o podcast, não de anunciar no podcast. Eu acho que a cultura digital ainda não está tão, né? A gente pensa em anúncio digital, pelo menos na minha cabeça, vem Face, Insta, não vem mais nem Google, né? Face, Insta, TikTok, dependendo da idade do pessoal, mas não vem tanto podcast. Eu estou achando super interessante, Pedro, essa conversa e esse potencial todo, né, que existe por conta do nicho. Estou achando bem, bem bacana. Claro, com certeza. O podcast é a ferramenta de fidelização dos nichos, né? Então, além de tu anunciar no podcast, é muito interessante, dependendo da marca, dependendo do posicionamento da tua empresa, fazer um podcast, sabe? Por exemplo, a gente lá na agência de podcast, a gente está produzindo um podcast da Smart Fit, que tem um podcast sobre saúde, sobre manter a saúde, sobre como fazer exercício em casa, como manter uma dieta balanceada de maneira simples, sabe? E são as pessoas, e a gente sabia que as maioria das pessoas passavam em torno de meia hora na academia e os episódios são de 30 minutos. Então, cada empresa tem o seu nicho. Por exemplo, a Full Sail pode fazer um podcast sobre educação, inovação de educação, porque a Full Sail tem um método completamente inovador de educação. Então, existem inúmeras possibilidades de podcast. E como ele está crescendo agora no Brasil, ele está começando agora, imagina, do ano passado para esse ano cresceu 69% o número de ouvintes de podcast do Brasil. É um nicho que está começando agora, é um mercado que está começando agora. Eu estou acostumada a ouvir podcast que é uma pessoa falando, né? E eu escuto um podcast que é muito específico, assim, e você estava falando agora que as pessoas escutam até o final. O que eu escuto vai de 1h e 10, eu escuto todo dia. Quando eu estou fazendo exercício, está todo dia lá ligado, é o meu momento de me atualizar. Mas é um podcast mais tradicional, assim, que uma pessoa fala o tempo todo. Eu ouvi o teu, Pedro, e eu achei muito legal, porque o teu entra um monte de voz e dá para ver claramente o teu domínio, né, da edição ali do som. Acho que seria legal se você passar o teu link para a gente divulgar aqui na live para o pessoal poder ouvir, porque o dele é muito especial, Edu. Ele conta um pouco do que é o teu podcast. Eu vou postar aqui nos comentários. Tá? Show. Que o Pedro já passou. Ótimo. Muito obrigado pela divulgação. Não, imagina, tá muito legal o teu podcast. Na verdade, o meu podcast, ele entra numa parte bem diferente do podcast do Brasil, e eu acho que eu devo conhecer uns outros 2 podcasts que fazem do mesmo jeito. Porque a gente está acostumado ao podcast, como tu falou, né? É um monólogo, uma pessoa falando, ou várias pessoas conversando sobre um assunto. Tanto até engraçado, fazendo um parênteses, uma coisa que tu falou, que é justamente da fidelização das pessoas, né? Tu comentou que escuta o podcast de mais de 1 hora e tu escuta até o final. Um dos podcasts mais escutados do Brasil ele se chama Milkshake chamado Wanda. É um podcast sobre entretenimento, muitas risadas. E Como ele chama? Tem geralmente um milkshake chamado Wanda. E ele tem geralmente mais de 3 horas de duração. E as pessoas escutam aquele negócio inteiro. E é muito engraçado. Então, realmente é uma maneira muito boa de fidelizar o teu público. Já o meu podcast, falando um pouquinho, ele é um pouco diferente. Eu falo sozinho no meu podcast, mas ele é montado de uma maneira diferente. Ele sou eu gravando, a partir de hoje, inclusive isso aqui está sendo gravado, eu gravo 100% da minha vida. Eu gravo todas as minhas conversas, eu gravo todos os... Ele é o próprio Big Brother dele. Exatamente. Eu gravo 100% da minha vida e conto a minha história, porque eu tô vivendo o que todo mundo vive, que é o que chama as crises dos 20 anos, que é, tô virando adulto, meu Deus, ninguém me ensinou que ia ser tão difícil. Então... Estou descobrindo que bater o carro custa caro, estou descobrindo que aluguel é mais caro ainda e que o salário nunca é tão alto quanto tu gostaria. E todas essas dificuldades que a gente encontra na vida adulta, eu estou falando sobre isso. Mas eu estou falando isso contando as histórias, em vez de só ligar o microfone e falar: então, gente, vida adulta é difícil, ou isso aconteceu tal dia.
Eu não conto o que aconteceu tal dia. Eu mostro acontecendo e a pessoa tá junto. Inclusive, eu acho que eu te mandei o link. Tu pode postar mostrar aí o trailer do meu podcast. Ah, tá. Você mandou um vídeo aqui. Eu vou soltá-lo. Você quer comentar ou você quer que eu solte ele na íntegra? Eu solto o vídeo primeiro. É isso. Solta na íntegra pra galera escutar, porque o que eu tô falando nele é muito especial. Eu vou soltar aqui. Eu pensava que com 22 anos eu ia conseguir fazer isso tudo na realidade, tipo, até os meus 22 anos, e, cara, foi totalmente diferente, assim. Tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que ter uma formação, tu tem que estudar, tu tem que fazer não sei o quê. Só que eu nunca consegui encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer, que fosse concreta. As minhas primas mais velhas, quando tinham a minha idade, 21 anos, já estavam casadas e com 3 filhos. A gente ouve muito, não se compare com os outros e tal, mas a real é que a vida é uma comparação. Isso me deixa muito chateada. Tipo, a ponto até de deixar de fazer as coisas que eu deveria fazer para não fracassar. Aí eu vejo umas amigas minhas já casando e fico assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Parece que eu tô batendo no mesmo lugar sem poder fazer o que eu realmente amo, sabe? Eu não conseguia dar meu melhor, mesmo me dedicando muito, eu sempre acabava exausto, tipo, fisicamente e emocionalmente. Eu tinha o sonho de ser músico, de ter minha banda. Que eu faço parte de testes de programação, assim, que não tem nada a ver com o que eu tinha sonhado, sabe? Ter um relacionamento, de casar, de ter filhos, de se formar na faculdade, de começar a trabalhar. Eu decidi, ultimamente, parar de pensar muito no futuro. Pensar sobre o futuro, basicamente, eu penso que é uma pressão já. Meu nome é Pedro, eu tenho 20 e poucos anos e eu sonho em ser produtor musical. Mas, além disso, eu sonho em sobreviver à vida adulta. E é sobre isso que eu falo no meu podcast. Então é isso. Essas conversas, sabe? Essas pessoas falando, são as conversas que tem no meu podcast. Claro, eu fiz esse trailer agora enquanto a gente está em isolamento social. Então eu só consegui fazer conversas via call e via Skype. Mas geralmente são conversas que eu tenho com as pessoas e meu celular tá lá gravando. Isso é outra coisa que mostra que tu não precisa de equipamento bom para fazer podcast. Que eu tô sempre com o meu celular gravando. Então... Eu foco no conteúdo, né? Claro, tem que estar audível, né? Mas é muito fácil ele estar com a qualidade do razoável para o bom, mesmo com equipamento básico, não é isso? Exatamente. E hoje os celulares já estão com microfones ótimos, e depois em produção, se tiver um bom engenheiro de áudio, você consegue consertar qualquer coisa. Então, realmente não tem... é só tu ter uma ideia diferente, ter um jeito diferente de contar uma história, e o podcast é uma ótima ferramenta para tu fazer isso. Especialmente porque está começando agora. Então, tu pode ser um dos primeiros que começa. É a hora de entrar, né? Depois que tiver todo mundo, aí já vai ficar mais difícil. Não adianta mais, né? Daqui a 3 anos, muita empresa vai dizer, putz, eu deveria ter entrado no podcast há 3 anos. Então... Carol, quer fazer mais uma pergunta? Nós já estamos quase nos 40 minutos, o convidado vai bater na gente aí. Não, eu ia falar que a gente está fazendo uma segunda rodada, Pedro, dessas lives, em que a gente está convidando quem participou da primeira para fazer uma segunda com 5 dicas. Uma coisa bem assim, manda mala e prática. 5 dicas, explica as dicas e a gente, inclusive, monta um PDF com essas 5 dicas e disponibiliza para quem quer baixar. Acho que a gente podia marcar com o Pedro, se você topar, Pedro, e a gente faz aí para maio uma próxima. Que maio, né? Achei muito legal. A partir de 1º de maio, a gente já entra nessa pegada aí de 5 dicas. Com certeza. Acho também uma boa estratégia convidar no meio da live, daí o cara não tem como dizer não. Mas... Legal, né? Fica gravado. Depois você manda um e-mail dizendo não posso. Não, no meu e-mail não está funcionando. Meu e-mail não está funcionando. Agora vale a live. Pessoal, eu vou arrumar o calendário e te passo, Pedro. Aí a gente faz mais uma com
essas ideias aí para quem quiser tentar começar, enfim. Show de bola. Muito obrigado por me convidarem, muito bom fazer parte disso. E para todo mundo que está escutando, se tiverem quaisquer dúvidas, se quiserem trocar uma ideia comigo, eu adoro conhecer gente nova. Minhas redes sociais estão em algum lugar. Já coloquei, já postei, tá tudo aí nos comentários. agenciadepodcast.com.br, pedrozimmer.com, o seu Instagram, tá tudo aí nos comentários. Quem quiser achar o Pedro, não tem desculpa de dizer que não. E pode o endereço do podcast está aí também, do Spotify. Pode entrar em contato comigo, eu adoro conversar com gente, eu juro que eu sou gente boa. Só minhas piadas. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carol. Obrigado, Pedro. Bom descanso para vocês. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Amanhã temos também, às 19 horas, estamos de volta, né, Carol? Estamos de volta com o Fernando Duarte, falando de empreendedorismo. Muito bom. Ok. Valeu, Pedro. Se cuida aí. Tchau, Pedro. Põe casaco, que é frio. Fiquem em casa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Pedro.